Imagina a seguinte cena. Logo depois de uma tempestade super forte, a poeira baixa e um fazendeiro encontra uma série de destroços espalhados pelo chão do deserto. Nossa, destroços tipo lixo mesmo, né? Fita adesiva, papel alumínio, uns pedaços de borracha e madeira. Exatamente isso. E o primeiro pensamento racional para qualquer pessoa seria, presumir que algum tipo de lixo ou um experimento científico qualquer despencou ali, certo? Com certeza. É a explicação mais lógica. Mas a situação muda de figura completamente quando as autoridades militares chegam, recolhem esse material a portas fechadas e, pasmem, emitem um comunicado oficial dizendo ao mundo que capturaram um disco voador. O que já é uma loucura, né? Sim. E o mais absurdo é que, apenas algumas horas depois de o país inteiro entrar em estado de alerta, essas mesmas autoridades convocam a imprensa de novo para dizer que, houve um equívoco e era só um balão meteorológico. Essa inversão brutal de narrativa é a receita perfeita para criar uma desconfiança instantânea. Quando as instituições mudam a versão dos fatos de forma tão abrupta e, desajeitada, a mente humana simplesmente não aceita o anticlímax. Fica parecendo que tem algo errado ali. Exato, nós naturalmente tentamos preencher essa lacuna de comunicação com teorias muito mais complexas, porque a gente gosta de explicações que correspondam à magnitude do choque inicial, sabe? Um erro burocrático parece muito sem graça para explicar um frenesi nacional. E é exatamente isso que nos traz a missão do nosso mergulho nos materiais de hoje. Ok, vamos desvendar isso. Nós queremos dissecar a anatomia de um mito e entender o que realmente aconteceu no verão de 1947, no Novo México, naquela pequena cidade de Roswell. E para construir esse quebra-cabeça, a gente tem um acervo de peso hoje. Muito peso. Pois é. Estamos baseados nos relatórios oficiais monumentais da Força Aérea dos Estados Unidos, de 94 e 97, além de, claro, análises científicas detalhadas do Instituto Independente CHIC, que avaliou a composição física e química dos destroços. Sim, e além disso temos também o famoso Memorando de Guy Hotel, do FBI lá de 1950, um documento que, por incrível que pareça, guarda o curioso título de ser o arquivo mais acessado do cofre virtual da agência até hoje. É fascinante pensar nisso. Muito. E para entender a dimensão humana de tudo isso, a gente analisou relatos biográficos de figuras centrais. Pessoas como o ufólogo Stanton T. Friedman e o militar Jesse Marcel. O nosso objetivo aqui não é debater se existe vida fora da Terra. Ah, não. Não é sobre isso. Não mesmo. O foco é entender como pedaços de materiais mundanos se transformaram ao longo de décadas no maior símbolo da cultura pop extraterrestre. Bom, para entender esse caos, a gente precisa voltar àquela primeira semana de julho de 47. Um fazendeiro chamado William McBrazel estava cavalgando com o filho de um vizinho e encontrou uma trilha enorme de destroços. E o próprio McBrazel descreveu o material alguns dias depois como tiras de borracha, papel alumínio, varas muito leves e um papelão resistente, não foi? Exato. Nas próprias palavras dele, era um lixo estranho, mas indiscutivelmente terrestre. Ele não mencionou metais brilhantes indestrutíveis ou, sei lá, hieróglifos alienígenas pulsantes. Nem painéis de controle, né? Nada disso. Ele só juntou aquilo tudo e levou para o xerife local, o George Wilcox. E o xerife Wilcox fez o que qualquer autoridade local faria naquela época. Ele acionou a base militar mais próxima, que, por acaso, era a base aérea de Roswell. E aqui tem um detalhe fundamental que a maioria das narrativas ignora, que é o peso dessa instalação militar. Ah, sim. Não era um posto avançado qualquer. Nem de longe. Era a sede do 59º Grupo de Bombardeio da Força Aérea Americana. A gente está falando da mesma unidade de elite que tinha lançado as bombas atômicas sobre o Japão apenas 2 anos antes. Caramba! Pois é. Era o epicentro do poderio nuclear e do sigilo militar dos Estados Unidos naquele momento. Os oficiais que viviam lá operavam sob uma pressão de segurança simplesmente indescritível. E mesmo sendo a elite da inteligência militar, eles cometem o maior desastre de relações públicas do século. O oficial de inteligência da base, o Major Jesse Marcel, vai até o rancho recolher o material
E no dia 8 de julho, o oficial de imprensa, o Walter Haut, simplesmente lança um comunicado oficial. E não é um comunicado qualquer, né? Não, ele afirma categoricamente que o exército capturou um disco voador. O jornal Roswell Daily Record estampa isso na capa. Nossa, é o equivalente da década de 40 a tipo hackear a rede nacional de rádio, anunciar uma invasão marciana e poucas horas depois o general Roger Ramey aparecer na TV para dizer: opa, calma pessoal, o locutor engasgou, é só um balão de ar quente. É muito bizarro. O Ramey até tira fotos do Major Jesse Marcel agachado com uma cara de constrangimento total, segurando um pedaço de papel alumínio amassado. O que, francamente, levanta uma dúvida genuína. Como militares altamente treinados olham para a borracha e madeira balsa e declaram ter encontrado uma nave interplanetária? O que é fascinante aqui é a atmosfera psicológica daquele exato momento. Apenas 2 semanas antes da descoberta no rancho, em 24 de junho daquele ano, um piloto civil chamado Kenneth Arnold teve um avistamento super famoso sobre o estado de Washington. Ah, sim, o avistamento dos 9 objetos. Isso, ele relatou ter visto esses objetos aéreos se movendo a velocidades altíssimas e a descrição visual dele é chave. Ele disse que o movimento lembrava pires deslizando sobre a água. Pires, daí veio o termo. Exatamente, foi a imprensa, ao cobrir esse relato, que cunhou o termo disco voador. Ou seja, o conceito de discos cruzando os céus já estava dominando as manchetes há 2 semanas. Houve quase 1000 relatos de avistamentos nos Estados Unidos naqueles dias seguintes. Era um frenesi absoluto. Então a mente militar, por mais disciplinada que seja, não estava operando em um vácuo. Eles estavam imersos nesse mesmo clima de paranoia. Quando o Major Marcel e a equipe viram destroços incomuns espalhados pelo deserto, o cérebro deles conectou os pontos usando o vocabulário mais sensacionalista que estava nos jornais daquela mesma semana. Eles precipitaram a conclusão, né? Acharam que tinham capturado o tal do disco voador que estava todo mundo procurando. Só que o exército, de fato, mentiu na retratação. A história de que era um balão meteorológico comum de lona e gás hélio era uma farsa. Eles não estavam escondendo alienígenas, mas sim um dos projetos de espionagem mais vitais do início da Guerra Fria. Sim, o relatório de 94 da Força Aérea, que cruzou dados com arquivos da Universidade de Nova York, revelou a verdadeira identidade dos destroços, o Projeto Mogul. E a premissa desse projeto, olha, parece coisa de ficção científica dos anos 40. Totalmente. O Projeto Mogul era uma iniciativa ultra-secreta focada num problema geopolítico urgente. Os Estados Unidos precisavam saber exatamente quando a União Soviética detonaria a sua primeira bomba atômica. Como os sismógrafos da época não tinham o alcance necessário, cientistas brilhantes propuseram usar a própria atmosfera terrestre como condutora do som. Eles criaram basicamente um estetoscópio gigante flutuante, tentando escutar as batidas do coração do arsenal nuclear do Stalin. É uma analogia perfeita. E a engenharia disso é inacreditável. Eles não lançavam um balãozinho simples, eram trens de balões gigantescos, fileiras com dezenas de balões de neoprene gigantescos amarrados uns aos outros, chegando a quase 200 metros de altura. Nossa, 200 metros? Sim. E carregavam microfones acústicos super sensíveis até a tropopausa, que é a camada da atmosfera que conduz o som por distâncias transcontinentais. E o que caiu no ranço do McBrazel foi, de acordo com os diários de lançamento recuperados, o voo 4 do Projeto Mogul. Ele tinha sido lançado de Alamogordo e os radares perderam o contato justamente na direção de Roswell. E as descrições batem perfeitamente. Batem, sim. Para rastrear esses balões, os cientistas equipavam a estrutura com alvos refletores de radar. Esses alvos eram construídos com papel alumínio de especificação militar, colado em estruturas de madeira balsa. E aqui entra um detalhe que desmistifica uma das lendas mais famosas de Roswell, os tais hieróglifos alienígenas. Há décadas a gente ouve histórias de símbolos roxos impressos nos destroços. Ah, os símbolos roxos, essa parte é incrível. É. A realidade é que os cientistas da Universidade de Nova York tinham um orçamento muito apertado no pós-guerra e terceirizaram a montagem dos alvos de radar para uma fábrica de brinquedos.
A fita adesiva que unia as varetas de madeira tinha pequenos desenhos de flores e formas geométricas abstratas. Flores e formas geométricas que viraram hieróglifos na cabeça das pessoas. Exato. E aquele metal de memória que diziam que podia ser amassado com a mão e voltava à forma original era simplesmente o revestimento de mylar e alumínio especial, feito para ser ultraleve e resistente. Então o pânico militar fez todo o sentido ali, quando os oficiais de alta patente perceberam que a equipe de Roswell tinha exposto acidentalmente um equipamento focado em monitorar os soviéticos. A ordem foi encobrir tudo imediatamente. E ao forjar a mentira do balão meteorológico simples para calar a imprensa, o exército criou o terreno perfeito para as teorias da conspiração. O sigilo extremo gerou o mito. Mas a cronologia desse mito é o que mais surpreende. Porque, se o caso foi abafado em 47, seria lógico pensar que o frenesi continuou dali em diante, né? Sim, é o que a gente imaginaria. Mas não. O assunto simplesmente morreu, foram 30 anos de silêncio absoluto. 30 anos. Sim, a transformação de Roswell em um gigante da cultura pop ocorreu apenas no final dos anos 70, num movimento que lembra muito um reboot de franquia de cinema. Pegaram uma história antiga e injetaram novos efeitos especiais, adicionaram um encobrimento presidencial, testemunhas secretas, ameaças. E o principal responsável por tirar Roswell das cinzas foi o Stanton T. Friedman. Ele era um físico nuclear que trabalhava para o setor de defesa e decidiu migrar para a ufologia. Em 78, ele localizou o antigo Major Jesse Marcel, aquele mesmo das fotos com o balão rasgado. Só que 3 décadas depois, o Marcel decide mudar radicalmente a versão dele. Ele declarou ao Friedman que aquele material nas fotos originais foi trocado pelo general Ramey e que os verdadeiros destroços recolhidos no rancho não eram deste mundo. Uma única entrevista e a represa se abriu. De repente, nos anos 80, surgem diversos livros como O Incidente de Roswell, co-escrito pelo Charles Berlitz, que já era famoso pelos livros do Triângulo das Bermudas. A narrativa se expandiu. Se conectarmos isso com um panorama maior, o terreno cultural americano estava perfeitamente adubado para isso florescer. Nos anos 40, havia uma confiança quase inabalável nas Forças Armadas. Mas quando a história foi relançada nos anos 80, o público já tinha passado pelo Vietnã e pelo escândalo de Watergate. A confiança já não existia mais. Exato. A ideia de que o governo mentia sistematicamente não era mais teoria da conspiração, era história recente. As pessoas estavam predispostas a acreditar em segredos terríveis, incluindo a recuperação de naves alienígenas. E o ápice desse delírio acontece em 84, com a Operação Majestic 12. Um produtor de TV recebe anonimamente, pelo correio, um rolo de filme fotográfico. O filme tinha fotos de um suposto manual e memorandos detalhando um comitê ultra-secreto formado por 12 mentes brilhantes, aprovado pelo presidente Truman. Tudo carimbado como top secret. Parecia muito autêntico, até passar pelo escrutínio de investigadores forenses, notavelmente o pesquisador cético Philip Klass. A forma como ele desmascarou uma Majestic 12 é uma aula de investigação. Ele examinou a assinatura do presidente Truman e descobriu que era idêntica em escala e inclinação a uma assinatura real de um documento trivial de outubro de 47. Eles só fizeram uma fotocópia e colaram no documento falso. Sim. E a máquina de escrever também entregou o jogo. A fonte não existia nas máquinas padrão do governo naquela década. Além das datas, usariam um formato com o 0 à esquerda, tipo 01 de agosto, o que não era padrão das Forças Armadas na época. É impressionante. Essa análise reflete um estudo muito legal dos antropólogos Benson Saller e Charles Ziegler. Eles argumentam que Roswell deixou de ser um evento investigativo para se tornar folclore moderno. Os autores dos anos 80 agiram como antigos coletores de lendas. Pegaram boatos, memórias distorcidas e criaram uma história que dava às pessoas a magia que elas queriam. Mas tem um ponto crucial aí. A gente resolveu a nave com um balão do Projeto Mogul. Resolvemos as conspirações com as fraudes documentais. Só que, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, isso deixa um elefante gigantesco na sala. Os corpos. Ah, os corpos.
É verdade. Não tem como confundir fita adesiva e gravetos com cadáveres de 1 metro de altura com cabeças desproporcionais. O argumento mais forte dos defensores é o número de pessoas que juram ter visto operações militares carregando seres estranhos em macas. E para piorar, tem aquele infame memorando do Guy Hottel no FBI. O memorando de março de 50. Nele, o agente Hottel relata que o investigador da Força Aérea disse ter encontrado 3 discos voadores contendo corpos de cerca de 90 centímetros, vestidos com tecidos metálicos finíssimos. Visto fora de contexto, parece a confirmação absoluta. Sim, mas a realidade sobre a origem desse memorando mostra como funciona a lógica do telefone sem fio humano. O agente Hottel não estava no Novo México fazendo investigações. Ele estava em Washington documentando uma fofoca bizarra. O investigador da Força Aérea ouviu essa história de um terceiro. O Silas Newton. Exatamente. O Silas Newton, um vigarista que inventou a história dos alienígenas e da tecnologia futurista para dar credibilidade a uma máquina falsa de achar petróleo que ele queria vender. Era tudo um golpe financeiro. O FBI até se recusou a investigar porque reconheceu a fraude de cara. Tá, mas e as testemunhas locais? As pessoas relataram ter visto pequenos seres sendo recolhidos sob forte vigilância. Eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui. A Força Aérea lançou o relatório Caso Encerrado em 97. E a explicação deles é tão estranha quanto o mito original. Eles dizem que eram bonecos de testes. Sim, manequins antropomórficos. Nos anos 50, a Força Aérea iniciou o projeto High Dive e o projeto Excelsior para testar métodos de sobrevivência para pilotos ejetando-se da estratosfera. Eles lançavam bonecos sobre o deserto do Novo México. E a aparência desses bonecos explica os relatos. Eles eram transportados em grandes caixas de madeira retangulares, que qualquer testemunha jurariam serem caixões. Como não precisavam simular cabelos, os bonecos eram completamente carecas, e os militares os vestiam com macacões térmicos aluminizados e prateados. Quando a equipe resgatava esses bonecos e os colocava em macas cobertas por lonas, parecia mesmo uma operação de recuperação alienígena. Mas espera aí, tem um buraco nessa linha do tempo. O caso do rancho aconteceu em 1947. Os testes com os manequins começaram 7 anos depois, em 54. Dizer que as pessoas simplesmente misturaram as datas em mais de uma década não soa como uma desculpa muito conveniente da Força Aérea. Isso levanta uma questão muito importante, e é a crítica mais justa que se faz ao relatório. Mas a resposta está na biologia da memória e na compressão temporal. Precisamos entender o efeito Mandela. O cérebro humano não armazena memórias como um disco rígido. Cada vez que a gente lembra de algo, o cérebro reescreve e funde informações de épocas diferentes. Então, quando os ufólogos chegaram à cidade 30 anos depois para entrevistar os moradores, as pessoas estavam vasculhando memórias super antigas. Isso. Sobre um questionamento muito sugestivo, o cérebro das testemunhas fundiu a agitação militar do rancho de 47 com a lembrança muito real de ter visto militares recolhendo figuras prateadas nos anos 50. E o pior é que algumas testemunhas misturaram até acidentes reais e letais com aviões militares KC-97, onde corpos reais de pilotos sofreram queimaduras terríveis. O cérebro condensou décadas de operações intensas em um único evento cataclísmico. É triste, na verdade, mas essa é a essência de como a investigação de Roswell ensina mais sobre a cognição humana do que sobre alienígenas. O método científico de cruzar documentos e entender a neurociência é a nossa defesa contra a desinformação. O rigor histórico revela uma realidade menos espetacular, mas muito mais complexa. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente agora? Roswell não é uma história sobre visitantes de outro mundo, mas um caso sobre falha de comunicação, sigilo da Guerra Fria e como a nossa mente preenche lacunas. E isso nos deixa com uma perspectiva final que eu acho impossível de ignorar. Qual? Se o governo conseguiu esconder um projeto colossal como o Mogul, que era uma infraestrutura flutuando quilômetros acima das cidades americanas por 50 longos anos, até que a verdade viesse à tona, pensa bem.
O que será que está voando exatamente sobre as nossas cabeças agora? Nossa, é uma boa pergunta. Com as cifras astronômicas investidas em orçamentos secretos de defesa hoje em dia, quando a gente vê um vídeo moderno de um objeto voador com manobras impossíveis, talvez não sejam os alienígenas chegando. Talvez estejamos apenas observando os destroços conceituais de um novo projeto mogul do presente, zumbindo lá em cima esperando pacientemente por mais algumas décadas para ter a sua própria mitologia desvendada.